é uma das 8.000 e tantas promessas bíblicas que existe, registrada, direcionada diretamente ao homem. Se formos catalogar todas as profecias diretamente ao homem, elas se somam mais de 8.000 promessas direcionadas somente ao homem. Quando eu digo homem aqui nos termos bíblicos, é a humanidade, homem e mulher, o ser humano em si. Eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, e Ele me fez voltar para este tema, acerca da nossa passagem aqui nessa terra, um período tão curto, um período que passa tão rapidamente. Esse período, ele é muito rápido, e se nós não tivermos atentos para os acontecimentos à nossa volta, tudo passa muito rápido, e quando lá na frente nós acordarmos, as oportunidades já se passaram, já não há tempo mais de resgatar muitas coisas que o coração deseja, já não tem como mais. É um período muito rápido. Para isso, nós não temos tempo para estar errando, nós não temos tempo para estar cometendo erros. Daí nós temos que descer para a palavra. Quando eu digo descer, é no sentido de humilhação, porque o homem de Deus, a mulher de Deus só cresce quando ele começa a descer, Então a soma de Deus, ela é um tanto intrigante, mas é assim mesmo. Quanto mais o homem desce, mais ele cresce. Foi Jesus que diz: quer ser o maior, então seja o menor. Quer ser servido, então vá servir. Então essa é a soma de Deus. Esse versículo que nós lemos, ele está posto diante dos nossos olhos e nossos ouvidos como um chamado de atenção, de alerta para todos nós. Nós que estamos envolvidos nas tarefas diárias, nas tarefas direcionadas a cada um de nós, temos que tomar cuidado para não sermos enganados, sermos ludibriados, sendo confundidos com o que é questões necessárias e com aquilo que é apego nesta vida. Há coisas que são questões necessárias, como seres sociais. Nós precisamos nos socializar, precisamos nos comunicar, temos as nossas dependências como seres humanos. Outra coisa é amar, é deleitar as coisas que existem nesta terra, nesse mundo. Se não, vejamos o que a palavra do Senhor nos diz nesta noite, a partir do versículo de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu fico um tanto pensando como nós somos propensos a amar as coisas aqui na terra, como nós somos propensos a nos apegar às coisas aqui dessa terra. Isso é natural, o ser humano se apegar à sua casa, se apegar ao seu carro. Eu já vi pais que amam tantos filhos que esquecem que primeiro eles têm que amarem a Deus, porque eles dizem: não, o meu amor vai cuidar dos meus filhos. Sim, nós temos que amar, temos que cuidar, temos que ensinar, mas quem cuida dos nossos filhos é Deus. A Bíblia diz: se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. Amém? Se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. Então isso é natural. Nós queremos nos apegar às coisas aqui dessa terra. Há uma expressão no contexto evangélico que eu vejo ela um tanto errada. Eu já vi alguns pregadores pregar sobre isso, e a gente fica meditando, dizendo assim: não, eu amo almas, eu amo almas. E isso, se formos trazer para a Bíblia Sagrada, é uma expressão que precisa ser corrigida, porque primeiro nós temos que amar a Deus. Quem ama a Deus tem amor derramado para com as almas, porque senão o camarada ama demais as almas, e o dia que ele precisa sair da igreja, que já não é tempo mais dele ficar, ele não dá conta de sair, porque ele ama demais as almas.
Ele diz: eu amo tanto esse povo, não posso sair, não tem como. E Deus está dizendo: homem, vai embora, seu tempo aqui venceu, vai para outro lugar. E ele não vai, porque ele ama demais as almas. Então, dentro dos termos bíblicos, é interessante essa expressão ser corrigida. Primeiro nós temos que amar a Deus. Quem ama a Deus, ama o seu próximo. É só a gente pegar aquela regrinha e aplicar ela. O Senhor Jesus, quando foi indagado acerca dos mandamentos, ele diz: não, você vai pegar os 10 mandamentos e resumir em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. A primeira coisa, o primeiro mandamento absoluto. Depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem não ama a Deus, me desculpa, não dá conta de amar o seu semelhante. Ele apenas faz coisas aparentes para se aparecer, para ser notado, para ser visto, ou para cumprir um preenchimento de um ego que existe dentro dele. Porque a regra básica bíblica em primeiro plano é esta: amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o seu próximo não rouba o seu próximo, porque não quer ser roubado. Quem ama o seu próximo não adultera, porque não quer mexer com nada que não é dele, porque não gosta que ninguém mexa no que é dele. Tá bom? Quem ama o próximo não ofende o próximo, porque não gosta de ser ofendido. Essa é a regra básica do ensinamento de Cristo Jesus no que tange ao amor sendo derramado nesta terra. Os versículos posteriores continuam nos dizendo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, tudo que existe neste mundo é para suprir aquilo que a carne necessita. Tudo que existe neste mundo é para suprir o que a carne necessita. Eu sempre brinco e digo a alguns irmãos: assuntos da carne é resolvido na carne, mas assuntos espirituais são resolvidos de forma espiritual. Agora o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, por volta do capítulo 3, diz: se vós já ressuscitastes com Cristo, andai nas coisas, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Embora temos a necessidade das coisas físicas, materiais, mas nós somos guiados pelas coisas espirituais. É a que vem do céu. O espiritual tem que suprir, tem que sobrepor as necessidades da carne, porque a Bíblia diz que o espírito é sempre pronto, mas a carne é fraca. O Senhor nos sustenta para nós vencermos todas estas demandas que o ser humano necessita. Ainda continuando o verso, diz: concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O ser humano, ele herdou isso lá no jardim do Éden, quando a humanidade foi comprometida. O vírus do pecado entrou na humanidade. E o que tira pecado não é o homem ser bonzinho. Um dia o pastor Billy Graham pregando, eu já disse isso aqui, ele pregando num estádio muito grande, muitas pessoas, ele diz: Deus não tem um céu para bonzinhos, Deus tem um céu para lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Isso é interessante. Ele diz que na eternidade, ele diz: não se assuste, porque na eternidade vão ter homens maus, que se arrependeram, e foram salvos e estão com o Senhor. No inferno vão ter homens bonzinhos que não creram em Jesus e foram condenados para o inferno. Temos que entender esta expressão bíblica para a gente não fazer confusão. Amém? E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo aqui vai passar. Tudo passa, as coisas se passam. Esses dias eu estava estudando sobre o Império Egípcio, estudando sobre os grandes faraós, como Ramsés I, II e III, estudando sobre as torres e as descobertas das múmias que existem até hoje, e muitos testemunhos e relatos. E eu olhando para a múmia de Ramsés III, e fiquei olhando: meu Deus, foi um homem que revolucionou a época.
Foi um homem que colocou o Egito no pico da economia, como uma grande potência mundial, uma soberba tão grande. Eles eram tão soberbos que eles designaram trabalhadores que trabalhavam anos e anos nas construções das pirâmides, tá? Já preparando o lugar em que eles haviam de ser sepultados, porque eles acreditavam que eles passariam e voltariam de novo a essa terra. Pensei, coitadinho, tudo que existe nesta terra passa, o que não passa são aqueles que servem a Deus, porque eles permanecem para sempre. Quando a vida termina aqui nessa terra, continua na eternidade. E a Bíblia diz que nós, salvos em Cristo Jesus, julgaremos no milênio. A igreja estará com Cristo no milênio, estará com Cristo na eternidade, porque é uma promessa bíblica. Nós estaremos com o Senhor na eternidade. Amém? Nós não seremos destruídos, não seremos vencidos, estaremos com o Senhor na eternidade. Para isso eu proponho nós entender um pouquinho melhor do que é mundo, né? Essa expressão no contexto evangélico, ela é muito falada. O crente e o mundo, as coisas do mundo, o crente Raimundo e essas coisas mais, que a gente cresce ouvindo falar no nosso meio, tá? Para nós entendermos melhor o que é mundo, é o conjunto da criação, das constelações, de tudo que Deus criou e nós estamos a contemplar nesta terra. Este é o conjunto de criações que Deus criou. Daí nós vamos entender melhor se nós lermos Hebreus capítulo de número 11 e versículo de número 3. Vamos participar? A gente vai fazer aqui hoje no mesmo estilo que o pastor Raine faz, para ficar bom. Os irmãos já estão acostumados. Cadê o irmão que está aí com o microfone? O irmão que encontrar então Hebreus 11, 3, já se coloque de pé e leia para nós entender melhor o que é mundo, tá? Para a gente não fazer confusão entre o mundo cosmo e o mundo sistema organizado pelo ser humano em si, o homem. Entendeu? O irmão encontrou? Hebreus 11, está arrumando lá. Enquanto arruma lá, eu vou ler para nós não perder tempo, senão fica complicado para nós terminar. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé os mundos foram criados. Por quê? Não é só o mundo dos seres humanos, existe o mundo dos animais, o mundo dos minerais, o mundo aquático e assim por diante. É por isso que a Bíblia diz que pela fé os mundos, e não o mundo, os mundos foram criados. Então o mundo em si aqui, esta criação, este conjunto de criação que Deus criou. Quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 8, vamos lá, abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 8, ficou ruim, hein, irmão Wellington? Você voltar lá do jeito que estava bem melhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, o irmão que encontrou, já fique de pé aí. E vamos ler junto. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra,
e assentou sobre eles o mundo. Pronto. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, quem criou o mundo foi Deus. Deus criou o mundo. Hebreus diz, o versículo que nós lemos anteriormente, que tudo que nós vemos não foi feito como aparece ser, porque o mundo foi criado daquilo que não existe. E Deus diz: haja terra e houve terra, haja luz e houve luz. A terra produz animais, as águas produzem peixe, tá? Então não é assim igual nós estamos vendo aqui. Essa terra não era igual nós estamos vendo aqui, não. É algo que foi se multiplicando. Não, ela existiu, tá? De um momento para o outro, e foi através de uma palavra do Senhor, uma ordem do Senhor para que houvesse a terra, para que houvesse tudo que nela existe. E 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é o alicerce, o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Irmãos, essa terra, ela está sustentada por Deus. O homem precisa entender isso. Há uma briga muito grande por domínio, sempre houve essa briga, por território, por domínio, essa ganância do homem, de querer mandar, de querer possuir, de querer dominar, de querer fazer. Mas quem manda nessa terra é Deus. Deus domina essa terra, é Deus que construiu, é Deus que sustenta, Deus é o alicerce dessa terra. E eu fico vendo tanto que Deus é responsável na sua criação. Ele não criou a terra, os animais, os homens, e deixou aí ao Deus dará. Não, Ele criou e a sustenta pelo poder da sua palavra. Quando termina um dia, começa a noite. Quando termina a noite, começa o dia. Quando termina o dia, começa a noite. Quando termina a noite, começa o dia. Assim sucessivamente, porque Deus é responsável na sua criação, e Ele sabe que todos os seres necessitam do ciclo natural das coisas. Amém? Como também não criou o homem e deixou o homem aí abandonado, né? Então a expressão que muitos dizem: Deus me abandonou, Deus não me ouve, Deus não me fala. Deus não abandona ninguém. Somos nós que abandonamos a Deus. Nós abandonamos a vontade de Deus, nós abandonamos ao Senhor. Deus criou então o mundo. Vamos ler ainda 2 Samuel 22:16. 2 Samuel 22:16, para entendermos melhor este dominador. 22:16, vamos ver se é esse. Não é esse, não. 2 Samuel 2 Samuel 22:16. 2 Samuel 22:16. Isso, pode ler. Cadê o irmão que encontrou? 2 Samuel 22:16. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Amém? Só para nós entendermos essas coisas necessárias, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus não falhou na criação, Deus não errou de endereço, Deus não errou na fórmula. Ele fez tudo perfeito, porque são obras de suas mãos. É o homem que distorce as coisas, é o homem que vai modificando. Nós temos que tomar um cuidado muito grande naquilo que se tange à transformação. Eu sou um tanto cabreiro com a questão de transformação.
Há muitas coisas que vão transformando e fugindo daquilo que é natural, querendo passar uma mensagem para Deus, que Deus errou na criação, que Deus fez errado, que Ele deveria fazer assim, mas não fez de outro jeito, Ele fez errado, querendo passar-nos esta mensagem. Então eu li esses 2 versículos para compreendermos melhor que quem fez o mundo foi Deus. Eu estou falando do mundo cosmo-criação, eu não estou falando do mundo sistema. Agora o mundo sistema, quem é que fez? É o homem. O homem é que começou a implantar esse sistema, todo o sistema que nós conhecemos, e nos seus mínimos organismos e funcionamento. Isso se dá muito bem lá na Torre de Babel, quando Deus diz assim: olha, vocês vão multiplicar, crescer, vão esparramar e vão encher a terra. Aí Nimrod diz: não, nós não vamos sair não, para longe não, nós vamos ficar aqui juntinho, em torno dessa torre, nós vamos construir uma torre, e cuja a sua altura vai tocar os céus, vai ser tão alta que vai tocar os céus. E a Bíblia diz que eles começaram essa maldita construção, e foram construindo. Quando chegou numa certa distância, construindo de tijolo e betume, a Bíblia diz que Deus falou assim: desçamos e vamos ver o que o homem está arrumando. Qual é a arrumação do homem? A Bíblia diz que Deus desceu e confundiu as línguas. Camarada pedia betume, vinha tijolo, pedia tijolo, vinha pedaço de pau, vinha isso, vinha aquilo, e foi uma grande confusão, de maneira que foi se esparramando, juntando o grupo, e se esparramando, cada um para uma região. Aí Deus diz: quem manda nessa terra é eu, mandei esparramar, é para esparramar. Vamos ver se não me obedece. Com a modificação das línguas, como nós conhecemos nos termos bíblicos, a confusão das línguas, cada um foi habitar uma região. Então este é o sistema que começou a ser implantado na Torre de Babel por Nimrod. Irmão, uma coisa nós aprendemos com a Bíblia: se o homem, isso é se o homem tivesse uma mínima chance de ir no céu, ele ia lá reclamar para Deus pessoalmente, que o homem é atrevido, a natureza humana. Existe uma expressão, esses dias eu estava vendo uma reportagem de um camarada dizendo assim: se Jesus descer aqui no Rio de Janeiro, ele apanha, ele é agredido, ele é roubado, porque aqui o negócio está feio. Se o homem pudesse atentar contra Deus, ele subia lá em cima. Mas graças a Deus que nós servimos esse Deus maravilhoso, Ele é todo poderoso, e o homem não passa da lua, não passa da lua, e não adianta querer tentar atravessar essa camada e chegar ao teu terceiro céu. Se não for por Cristo Jesus, não habitará, não chegará no paraíso, que é o lugar destinado para as almas que vão sendo colhidas. Amém? Só para a gente entender essa questão. Eu já vi, irmãos, pessoas, não sei se o irmão já viu, homem zangado com Deus. Um dia eu vi um homem zangado com Deus e eu assustei demais, que eu não tinha esse costume. Eu já vi gente reclamar de Deus assim, Deus esqueceu de mim. Mas um dia eu ouvi um homem literalmente reclamar contra Deus. Ele chegou no meu trabalho, ele chegou com a carreta daqueles painéis de tela Q61, aquelas telas que faz contra piso, radier, etc e tal. Aí eu disse: rapaz, daqui você está indo para onde? Ele diz: rapaz, se Deus tivesse contribuindo para a minha viagem, agora eu já estava lá no Aporé, mas Deus não ajuda. Irmão, eu assustei com aquele negócio, que eu confesso para os irmãos que eu fiquei até sem palavra. Fiquei pensando: rapaz, esse cara está brincando, só pode. Aí eu falei para ele assim: não, rapaz, Deus é bom. Ele: bom nada, rapaz, minha vida está assim. Começou. Eu falei: gente, esse homem, se topar com Deus, ele quer atentar contra Deus. E começou a reclamar e reclamar. Eu falei: Deus, me ajuda eu sair dessa, porque agora eu fiquei sem palavra. E o homem nervoso, bravo, e ele naquela brabeza toda, e uma máquina demorando para chegar, e ele brabo e reclamando de Deus, que Deus não ajudava, que Deus não era isso que o povo falava. Rapaz, eu fui descendo em mim um nervosismo tão grande. Eu falei: eu vou ter que enfrentar esse cabra aqui. Aí eu falei para ele: rapaz, deixa eu te falar um negócio.
Deus é bom. Não, não é bom não. Eu falei, Deus é bom. Ele é bom sim. Você tem que ver as coisas pelo lado certo. Essa demora sua aqui, Deus pode estar te livrando de um acidente ali na frente. Mas está ruim minha vida. Eu falei, tem espaço para ficar mais ruim ainda. Não, mas eu já estou doente. Eu falei, se você perder a perna, uma perna, se você perder as duas e ir para uma cadeira de roda, não fica pior? Ele falou, fica pior. Eu falei, então tá ruim, mas tá bom. Você tem que agradecer a Deus pelo que você tem na sua mão. Você tem filho? Tem. Você tem esposa? Tem. Mas nós estamos passando uma dificuldade tão grande e já buscamos a Deus, já fomos à igreja e Deus não responde coisa nenhuma. Eu falei assim, nessa arrogância toda, até eu já estou ficando nervoso, imagina Deus. Numa arrogância dessa, como é que Deus vai te ouvir? Eu falei, rapaz, você tem que se humilhar na presença de Deus. Deus não precisa de você não, rapaz, deixa de ser bobo. Deus é Deus sem você, rapaz. Se você não crê em Deus, eu creio em Deus. Deus é o Todo-Poderoso, eu sirvo a Deus. Deus não precisa de você, é você que precisa de Deus e você precisa humilhar. E fui falando, rapaz, você tem uma família, você tem filhos, você tem esposa. Se esse serviço seu não é lá essas coisas, como você está dizendo, mas é daqui que você tira o pão para colocar na mesa para a sua esposa, para os seus filhos. É preciso mais gratidão. E nós fomos na Bíblia e fomos levando. O homem foi murchando, foi se inclinando. Eu falei, está ficando bom. E fui falando, no final ele falou, pastor, ora por mim, eu sou falho demais. A gente na hora da raiva conversa isso, conversa aquilo. Eu falei, rapaz, vigia, moço. Uma hora você falando essas coisas aí, né? Você entra numa situação que você não dá conta de reverter. Se humilha na presença do Senhor. E ali nós fizemos uma oração e abençoamos a viagem, a continuidade dele. Eu fiquei pensando, meu Deus, tem que haver alguém nessa terra para confrontar esse homem. Irado, zangado com Deus. Deus criou todas estas coisas. Criou céu, criou terra, criou arcanjo, criou anjo, criou serafim, criou querubim, criou Lucifer, criou a matéria física. Foi Deus quem criou todas as coisas, Ele é dono de tudo. Até a sua vida não é sua, é de Deus. Essa vida que você tem é de Deus. Deus te deu essa vida. Como se dissesse assim, eu estou te dando essa vida e você cuida bem dela, viu? Que ela não é sua não, ela é minha, eu estou te dando esta vida. E nós, na ânsia de querer obter, de querer poder, a gente fica louco, correndo atrás, dia e noite, obcecado por isso, por aquilo, tá? E Deus diz assim, não dou, não dou e não dou. Não dou, não dou e não dou. É meu, eu sou dono do ouro da prata, não dou, não dou e não dou. E a vida vai passando e muitos vão se desgastando. A hora que chega lá no final, viu que não adiantou nada a correria. Um dia eu encontrei um irmão, ele estava nervoso demais. Deixa eu ver se eu posso falar, posso? E aí, ele estava nervoso porque um irmão perguntou para ele assim, pai do senhor, irmão, ué, não estou te vendo na igreja, você sumiu. Ele falou, rapaz, ninguém vai na porta da minha casa comprar, me levar nem 1 quilo de feijão, eu tenho que trabalhar mesmo, eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar. E trabalhando de segunda a domingo, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Mas não demorou não, foi loguinho, papai do céu encontrou com ele lá na frente, falou, vem aqui, vamos prosear, vou criar uma situação e vou te chamar você. Pegou ele pelo molo da barriga e trouxe ele para perto. Dali a pouco o irmão, que estava arrogantão, falando que ninguém levava 1 quilo de feijão, estava dependendo dos irmãos levar lá um feijãozinho para ele. E Deus provendo uma cestinha para ele, e Deus provendo um recursinho para ele, porque Deus é dono de tudo. Deus é dono do arroz, é dono do feijão, Deus é dono da carne, Deus é dono da energia, Deus é dono do rio, Deus é dono do peixe, Deus é dono do carro, Deus é dono da casa, Deus é dono de todas as coisas. Tudo que você vê nesse mundo, Deus manda. Então, para os irmãos entender o poderio de Deus,
o poderio de Deus. E vamos correr que o relógio, rapaz, esse relógio está errado. Ele está pulando 3 minutos num só pode. Vamos. Tá certo? Eu estou só brincando, amor. Estou só brincando. Para nós entendermos essas questões. Agora, vamos entender uma realidade. Deus manda em tudo. Só que existe um detalhe. Vamos ler Mateus 4:8. Rapidinho. Não perca tempo não. Fica um irmão de pé e leia Mateus 4:8. Outro irmão leia 1 João 5:19. Outro irmão leia João 3:19. Preciso de 3 irmãos. Mateus 4:8, 1 João 5:19 e João 3:19. Olha. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Continua lendo, irmã Joana, só um pouquinho. Chegar naquela parte que ele fala assim, porque me deram. E a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É Lucas que diz. Lucas, ele, quando ele vai registrar esse fato, aonde Satanás faz essa proposta para o Senhor, ele diz, te darei a glória deste mundo, porque pertence a mim. Porque pertence a mim. Esta glória foi dada a este ser chamado Satanás. Lá no Éden, quando o pecado foi inserido na terra, Satanás, ele recebeu a glória deste mundo. Vamos citar no mínimo aqui 3 glórias deste mundo. Chama dinheiro, fama e poder. Dinheiro, fama e poder. São as 3 grandes glórias deste mundo. Pode observar que tudo está atrelado um a outro. Todas as coisas estão atreladas ou a dinheiro, ou a fama, ou ao poder. Tudo isto foi dado ao homem. Agora, Satanás, quando ele vai iludir Eva, ele diz, come desse fruto. Mas o Senhor disse que não é para mim comer. Não, ele está te dizendo isso, porque o dia que você comer, você vai ser igualzinho a ele. Eva comeu e deu ao seu esposo e deu no que deu. O que eu quero te dizer é que Satanás, ele nunca vai cumprir uma promessa sequer que ele fizer a cada um de nós. Fez a promessa para Eva, não pôde cumprir. Veio a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. Depois ele aparece e faz a mesma proposta para Jesus. Se tu és filho de Deus, come esse pão. Leva ele no pináculo do templo e diz, todo este reino, toda esta glória eu te darei. Se você pular daqui, você não vai cair, porque está escrito ao teu respeito, que dará ordem aos anjos que vai te aparar. Todas elas o Senhor respondeu com a palavra. Disse, vai-te, essa aqui é a que eu mais gosto. Vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Ele adorarás e só a Ele servirás. E o apóstolo Paulo diz que o pecado por um homem entrou na terra, mas a salvação do Senhor veio também por um homem a essa terra. O nome dele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. O primeiro homem se cedeu à tentação. O segundo homem foi forte o suficiente para se opor, rejeitar e dizer, aqui não, Satanás. Mostrarei que existe a possibilidade de ser fiel a Deus, o dono da salvação. 1 João 5,19. O mundo, nós estamos no tópico, o mundo foi entregue a Satanás. 1 João 5,19, cadê? Rapidinho, meu irmão. Me ajuda eu aí, que o relógio já está me espremendo aqui.
E o outro irmão, João 3,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos entender. Nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Amados e queridos irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que esse sistema mundano, ele é um teatro. Esse sistema mundano, ele é dominado pelas forças diabólicas. É fácil de você entender quando você parte, por exemplo, para dentro da educação, dentro dos colégios. Aí você fala assim: eu quero pregar a palavra dentro do colégio. Não pode, você é bloqueado. Mas para ensinar isso ou aquilo é permitido. Nós que somos crentes, a gente fica doidinho, né, e pelejando para ver o comportamento dos filhos, para ver o que estão ensinando para nossos filhos. Horas e outras a criança chega com uma conversa lá em casa estranha, você vai aferir quem é que está ensinando, aonde que está aprendendo, é com os coleguinhas e assim vai. Há uma dificuldade muito grande e nós não podemos nos iludir com esse contexto chamado contexto gospel, contexto evangélico. Certa vez eu vi alguém falar: ai, mas que maravilha, a cantora fulana já entrou na Rede Globo, já está gravando na não sei o que, music lá. Eu disse: meu Deus do céu, eu não vejo vantagem nenhuma dessa. Eu fico preocupado, porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos entender que o mundo nos odeia, não nos atolera, não tem amizade com nós. A Bíblia diz que a amizade tem as trevas com a luz. E nós precisamos observar. E o contexto evangélico, não estou falando de Caçu, o contexto evangélico está assim: é bem-vindo na política, é bem-vindo aqui, é bem-vindo, é os evangélicos, eu sou gospel, eu sou evangélico. E eu fico um tanto preocupado com isso. Quando estão facilitando demais, você pode ficar veaco. Já dizia o bom mato-grossense: o toicinho oferecido é podre ou ardido. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Se você estiver em algum lugar e você não estiver sendo afrontado, não estiver te envergonhando por causa do nome de Cristo, alguma coisa de errado pode estar acontecendo, porque a grande verdade é que o mundo nos odeia. Este mundo jaz no maligno. Leia agora João 3,19. Cadê, meu irmão? Me ajude aí. Está vindo. Nós estamos falando agora de sistema, e não do mundo cosmo, da criação em si. O sistema que rege, que domina este mundo, que oprime, que obriga as coisas a acontecerem. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós estamos no tópico: o mundo foi entregue ao mundo. O mundo foi entregue a Satanás, esse sistema. O versículo que o irmão leu está dizendo que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas. Esta semana lá na nossa família, nós passamos um momento, e eu acompanhando alguém dizendo assim: não, Jesus não, eu quero é isso, eu quero é aquilo, quer Jesus não. Amando mais as coisas deste mundo do que ao próprio Jesus Cristo, que é criador de todas as coisas. Por que você acha que os bares estão cheios? Por que você acha que as pecuárias estão abarrotadas? Por que você acha que os shows mundanos estão superlotados? Por que você acha que meia dúzia, eu estou dizendo muito, hein? Geralmente é 3 palavrinhas, faz-se uma música com 3 palavras profanas, põe numa melodia e faz sucesso. Mas o hino Oliveira Verdadeira não quer não. 30 peças de prata, Rude Cruz se erigiu. Eu era um pecador, andava sem Jesus.
plena paz e santo gozo. As coisas de Deus sempre será difícil. As coisas de Deus sempre será difícil, sempre terá oposição, porque os homens amaram mais as trevas do que o próprio Criador, do que a própria luz que é Cristo, e entregou esse sistema a Satanás para os dominar. E eu vim nesta noite com uma voz de trombeta para te dizer: não pense que Satanás está preocupado com a grande massa que já está dominada por ele. Satanás está preocupado com os crentes que estão lutando para ser fiel a Deus, honrar a palavra, criando seus filhos na igreja, pelejando, correndo, se opondo. Ele está lutando dioturnamente para derrubar quem está em pé. Por isso o apóstolo Paulo diz: quem está em pé, cuide que não caia. Daqui eu já estou te dando o segredo. Sabe por que você sofre tanto? Sabe por que existe tanta retaliação? Sabe por que existe tanta oposição? É porque você é crente, você não é deste mundo. Você luta contra esse sistema mundano, quando lá fora quer fazer a gente concordar com isso ou com aquilo. E você diz: não, eu não aceito, não é assim. A palavra do Senhor diz ao contrário. Aí lá fora diz assim: não, mas você é arcaico, você é quadrado demais, já não existe isso mais. Aí você diz: existe sim. Aquele que é santo se santifica mais ainda, aquele que é puro se purifique mais ainda, porque Jesus Cristo vem aí para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Nós lemos João 3,19, o 3,19, né? A primeira epístola 5,19 nós lemos também. Satanás, ele usurpou, ludibriou, e para si foi dado. Os homens deram este mundo, esse sistema para ele. Pense, meu irmão, se tudo fosse como deveria ser no seu estado original, não existia essa briga que existe hoje por poder, essa ganância por dinheiro, essa ganância por posição, por status na sociedade. Não existia nada disso. Tudo era perfeito no seu lugar, mas esse sistema foi entregue a ele. E a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Vamos ler 1 Coríntios 2:8 e João 14:30. Eu vou ler João 14:30 e o irmão leia 1 Coríntios 2:8. João 14:30 nos diz assim: e já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Ou seja, eu não tenho nada a ver com ele. Jesus estava conversando com os seus discípulos e diz assim: olha, vou encerrar o papo por aqui, porque está vindo aí o príncipe deste mundo, e eu não tenho parte com ele. E diz: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero abrir só um parênteses, não é a mensagem que eu estou pregando aqui nesta noite. Abrir só um parênteses. Você nunca vai encontrar a palavra na Bíblia rei das trevas, porque Satanás nunca foi rei e nunca será rei, porque rei só existe um. O nosso rei se chama Jesus Cristo, e o reino de Deus não é só a igreja, como nós muitas das vezes de forma errônea pensamos. O reino de Deus é composto pela igreja, pelos céus, pela terra. Até o inferno está nos domínios do reino de Deus, porque Deus manda nos céus, na terra e manda no inferno também. Aí tem uns hinos e uns pregadores que pregam que Jesus Cristo, quando estava sendo morto, ele desceu as partes mais baixas e foi lá no inferno e tomou das mãos de Satanás a chave da morte do inferno. Não é assim que está escrito na Bíblia. Apocalipse, por volta do capítulo 1:16, está escrito: fui morto e vivo. Aqui está, fui morto e vivo. Eu tenho nas mãos a chave da morte do inferno.
A Bíblia não está dizendo que Jesus tomou da mão de Satanás. A chave nunca esteve na mão de Satanás. A chave da morte e do inferno nunca esteve nas mãos de Satanás. Porque Jesus Cristo é rei nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor. Quando ele foi no inferno, como o apóstolo Paulo diz, ele já chegou no inferno e já mandou a chave e já foi abrindo o inferno abaixo e foi realizando as obras que ele precisava realizar lá. Porque chave na Bíblia fala de poder e de autoridade. Jesus tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode dar glória a Deus? Ele é príncipe de um reino usurpado. Aí você pode me perguntar assim: então por que ele domina? Ele está aí porque Deus permitiu. Vai ficando aí. Os homens te querem. Vai ficando aí. Mas a minha Bíblia diz que um dia Deus, o Todo-Poderoso, fará contra ele a sentença, porque ele já é condenado, lançando ele no lago de fogo, e eternamente será destruído, porque ele já está julgado pela palavra. Jesus é rei sobre todas as coisas. Jesus dá ordem e tem que ser obedecido. Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas o sistema é governado por ele. Irmão, eu me lembro, na década de 90, o quanto eu e os meus irmãos, nós sofremos na escola. Quanto nós sofremos. Nós não podíamos fazer nada. Dizer: olha, mas você não é crente? Eu me lembro, está gravado aqui na minha memória. Quando dizia: ô crentinho, e faziam piadas conosco. Aí eu fico perguntando: perdemos o nosso tempo? O que será daquela geração que foi afrontada nas escolas por sustentarem a palavra? A eternidade julgará tudo isto. A eternidade julgará isso. Nunca pense que o sistema do mundo é o teu amigo e que está te aplaudindo. Não receba os aplausos do mundo, não receba elogios do mundo. Se alegre como os apóstolos em sofrer pela causa de Cristo. Não brigue pelo teu nome, lute pelo nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque João diz que importa é que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Quem que vai ler? 1 Coríntios 2:8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Amém? Eles não conhecem esse poder. Eles não conhecem o poder. Deixa eu contar um testemunho que o Espírito Santo me faz lembrar. Na cidade onde eu fui criado, no estado do Mato Grosso, uma cidadezinha pequena, conta-se uma história de um homem que ia descendo com um violão nas costas. E ele ia descendo para a igreja. E lá existia um fazendeiro que tinha muito dinheiro. Ele estava bebendo em um bar. Ele disse: ô crente, toca uma moda para mim aqui. Ele diz: meu senhor, eu não posso tocar uma moda, porque eu sou de Jesus. Esse instrumento foi consagrado para o Senhor Jesus. Daí eu não vou tocar essa música. E caminhou a caminhada. Ele disse: moço, eu te ordenei, toca para mim uma moda fulana de tal aí, agora, senão eu arrebento essa viola na tua cabeça. Ele disse assim: meu senhor, eu já lhe disse que tanto eu como a minha viola, nós somos separados para o Senhor Jesus Cristo. O homem olhou e disse: rapaz, mas que crente teimoso. Catou lá a viola e rachou a viola na cabeça do crente. O crente foi embora com a sua viola toda rachada, com a cabeça machucada, mas ele prosseguiu a caminhada. O tempo se passou, alguns anos. Este fazendeiro arrogante, ele vinha em alta velocidade numa rodovia. A sua caminhonete caiu no precipício e ele se acidentou do pescoço para baixo. Ele ficou totalmente imobilizado, não mexia os braços,
não mexia as pernas, ficou num estado de calamidade. A esposa dele, que ele tanto humilhava, deixando em casa e indo para a algazarra, era a mulher que limpava ele, porque ele fazia as suas necessidades na calça. Estava ali agora um homem, não mais arrogante, mas impotente diante das circunstâncias e demandas da vida. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: pode te afrontar o mundo, pode te desafiar o mundo, barulho de Satanás tem todo dia para você parar, para você desanimar. Não desanima não, pegue e leve em frente esta cruz que o Senhor lhe entregou. Continue esta caminhada servindo a Deus. Não pare, não ouça nenhuma voz no seu ouvido de negação, como desta natureza, que Jesus não te ama. Quantas vezes Satanás disse para mim: pare de pregar, você não foi chamado não, você não sabe pregar, você não sabe fazer, você não sabe conduzir, as coisas estão difíceis, é porque o seu ramo é outro. Eu olho para os altos céus, às vezes eu não ouço voz, não tem nenhum anjo que aparece comigo, e realmente que aparece para mim, e geralmente é assim mesmo. Nas horas da prova não aparece amigo, não aparece anjo, não aparece arcanjo, não aparece querubim, mas temos a palavra na nossa mão, e nós lemos a palavra, e aqui somos confortados, entendemos que somos filhos e chamados para fazer a obra de Deus. Você tem a palavra, meu irmão. Esta palavra é que julga o mundo. Esta palavra é que julga o mundo. A Bíblia diz que nós somos luz deste mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal deste mundo. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 31, que as aparências deste mundo passa, tudo passa. Eu fico observando pessoas que cultuam o próprio corpo inconformada. Às vezes eu não estou lhe dizendo que você não deva cuidar do seu corpo, da sua saúde, que você não deve equilibrar as coisas. Sim, eu estou falando do culto ao corpo. Tudo isso vai acabar. Quantas mulheres que deixaram até mesmo de se alimentar corretamente por causa do exagero, cultuando o próprio corpo esse que a terra vai comer, corpo esse que um dia vai descer à tumba, porque a palavra diz que as aparências deste mundo passam. Quantos homens que brigam por causa de carro, porque no trânsito deu uma reladinha no carro dele, este carro que um dia vai envelhecer, um dia vai amassar, um dia vai enferrujar, um dia vai se acabar, porque as aparências deste mundo passam. O que não passa é a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Quer ver uma coisa que não passa? É a nossa salvação. Não passa, ela é garantida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode roubar os teus bens, pode roubar o teu trabalho, pode te tirar muita coisa, só não pode te tirar a presença de Deus, a comunhão com Deus, a salvação, a eternidade com Ele. Vamos partir para terminar. Nós estamos no tópico a realidade do mundo. Esta é a realidade. E o Espírito Santo me faz lembrar mais um testemunho. Na década de 80, meu pai trabalhava para um fazendeiro muito rico no estado do Mato Grosso. E ele sempre passava em casa para falar com o meu pai. E ele sempre gostando de usar uma bota de couro de jacaré. E a nossa casa, ela tinha uma mureta e depois era uma grade. Eu ouvi e vi quantas vezes aquele homem chegava na grade e o meu pai não estava em casa e a minha mãe ia atender ele. E quando a minha mãe ia atender ele, ele olhava para a minha mãe com aquele cabelão comprido e dizia assim: "Ei, crentinha, você está querendo ir para o céu, não está? Pois eu estou querendo ir para o inferno, porque o céu é gelado e o inferno é quente." E a minha mãe dizia: "Eu sou crente, eu estou pelejando para servir o meu Senhor, porque eu tenho muita vontade de ir para o céu, eu tenho muita vontade de estar com o Senhor." Ele dizia: "Pois eu quero ir para o inferno." E minha mãe dizia: "Pois quer ir para o céu, homem, porque se você ficar desejando demais o inferno, você pode que acaba ir para lá." Ah, não foi nada não.
Quantas vezes nós vimos lá em casa aquele homem humilhar minha mãe e o meu pai por ser crente, mas um belo dia, aquele homem estava em uma estrada deserta do estado do Mato Grosso, ele foi assassinado. E quando meu pai chegou lá onde estava o corpo dele, ele não era de uma estatura avantajada, e meu pai ficou olhando aquele homem já inchado, porque foram achar eles quase depois de 24 horas, e meu pai olhava para aquele homem em cima daquela pedra de cimento no necrotério para ser reconhecido, e dizia: quanta ignorância esse homem tinha, o que adiantou tanta ignorância, o que adiantou tanta braveza, que adiantou fazer tanta coisa para ganjear, agora está aí, perdeu tudo, não tem mais nada, porque a Bíblia diz que o lugar para onde nós vamos não tem obra, não tem nada, cessa tudo, lá não existe mais nada a não ser aguardar o grande dia. Esta é, meu irmão, a realidade do mundo. Deixa eu te dizer mais uma realidade do mundo. Você sabia que existe casa que o cachorrinho de estimação, ele tem mais moral do que o marido, a esposa para com o marido? Há casas que a mulher gosta mais do cachorrinho de estimação do que do próprio marido. Há casa que o homem gosta mais do cachorrinho de estimação do que da própria mulher. Meu Deus do céu, eu me lembro muito bem quando um dia um pastor foi chamado para resolver um caso. Que caso é esse? Estava existindo uma briga. Qual que era o pivô? Era o cachorrinho de estimação, o pivô. O pastor diz: pelo amor de Deus, nós amamos os bichinhos, não vamos fazer mal para nenhum deles, mas entenda uma coisa: por que não ama o seu semelhante? Por que não luta para amar o seu cônjuge? Por quê? Esta é a realidade do mundo. Efésios capítulo 2 e versículo de número 6. Abra sua Bíblia e leia comigo. Efésios capítulo 2 e versículo 6. Se você encontrar primeiro, já levanta e pode ler. Efésios capítulo 2 e versículo 6. Vamos deixar que a irmã leia para nós esse versículo. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2 e 2, me perdoa, irmã. Efésios 2 e 2, é esse? Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós meditamos primeiro Deus e a criação do mundo. O mundo foi entregue a Satanás, a realidade do mundo. E agora, para nós terminar, amigos do mundo, inimigos de Deus. Amigos do mundo, inimigos de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que faz a vontade das coisas da carne deste mundo desagrada a Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 2. Noutro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Amados e queridos irmãos, nós deixamos de fazer tantas coisas por causa do Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos de fazer tantas coisas porque um dia nós levantamos a mão aqui na frente e aceitamos o Senhor, nos convertemos à palavra de Cristo. Nós não dependemos deste sistema mundano, nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do amor de Deus. Leia Tiago 4:4, já vamos terminar. Tiago 4:4, 2 Pedro 2:20, Romanos 12:2, Mateus 16:26. Tiago 4:4. Um irmão abra a sua Bíblia, Tiago 4:4, 2 Pedro 2:20, Romanos 12:2. Quem achou? Tiago 4:4. Já vamos encerrar, já estamos terminando. Estamos na conclusão. Amigos do mundo, inimigos de Deus. Se você quiser agradar a Deus, meu irmão, você vai ter que aprender a aborrecer o mundo.
Você vai ter que aprender a chegar no lugar e dar uma marcha ré e voltar e ir embora para casa. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amigos do mundo, inimigos de Deus. Está entendendo isso aqui, meu irmão? Amigos do mundo, inimigos de Deus. Amigos do mundo, inimigos de Deus. É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor César. O pastor César apenas está reproduzindo o que está escrito na Bíblia. Todas as vezes que nós formos agradar o mundo, nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Leia 2 Pedro 2:20. E nós já vamos concluindo já nesse versículo que eu anunciei. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Uma vez que Deus nos chamou para uma proposta de transformação, nos transformou, nos colocou bonitinho, nos regenerou, nos justificou, nos santificou. Aí a gente volta a fazer o que antes nós fazia, o estado ficou pior do que o estado original. Ficou pior. Uma vez ter conhecido esta graça maravilhosa, voltar a fazer o que antes fazia, a Bíblia diz que escute bem, para nós encerrar, é como o cão que come o seu próprio vômito. Aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi e sempre será muito séria. A palavra do Senhor sempre será tão séria, tão profunda, tão maravilhosa. O Senhor Jesus está dizendo para nós em outras palavras: meu filho, eu te salvei, eu já te livrei dessas coisas e você está querendo voltar a praticar. Meu filho, eu já te tirei de lá, pelo amor de Deus, eu já te tirei de lá e você está querendo pôr os pés lá. Eu não acredito. Eu já te libertei disso, eu já te libertei da cachaça e você está querendo beber esse troço de novo. Olha o tanto que esse negócio já deu prejuízo para você e você está querendo voltar. Eu já te livrei de lá. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Eu quero que você entenda a profundidade desse versículo. Nesta noite, Jesus Cristo nos libertou. A Bíblia diz que Ele arrancou nós do charque de lodo, Ele arrancou nós das trevas e transportou nós para o reino da sua luz. Jesus livrou nós de tantas coisas, de tantos males. Não precisamos ficar andando por aí nas noitadas, como zumbis da vida, sem saber para onde ir, procurando o que não perdeu. Nós temos um endereço, nós temos a nossa casa, a nossa família, nós temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos os nossos amigos, aleluia. Olha quem que você era e hoje o que você é. Aí a palavra está dizendo: quer regredir? Quer regredir? Quer voltar para trás? Nós temos que crescer espiritualmente. Essa luz que vai brilhando, 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 a cada dia, a cada manhã, renovando, progredindo, progredindo, crescendo espiritualmente. Romanos 12:12 eu vou ler. Vamos recitar ele. Não vos conformeis com o mundo, e nem o que no mundo há. Conforma com o mundo não, meu irmão. Todos nós somos propensos a conformar com o mundo. A gente conforma até com as doenças, a gente conforma até com as lutas. Não conforma não, meu irmão. Recebe um renovo nesta noite, para
para você buscar a face do Senhor. Jesus continua curando ainda, tá bom? Jesus continua curando ainda. Jesus continua curando para você chegar aqui na quinta-feira e contar o seu testemunho que Jesus te curou. Jesus continua